Tipos de pesquisas. Beleza, vamos lá, boa noite. Vamos começar aqui nossa aula. Como eu havia prometido, né? Prometi gravar uma aula para você, considerando que essa semana nós estamos tendo aí a semana de palestras e nós não podemos perder nosso conteúdo. Comentei com vocês isso. E aí, né, pensamento científico, dia 22, né? O mesmo dia da nossa aula. Estou aproveitando a mesma plataforma, inclusive, para gravar para você. E aí nós temos uma diferença. Talvez eu grave hoje um horário, depois eu mando outro, tá? Vamos ver como é que segue aqui a aula hoje, e aí a gente depois, né, organiza aí mais horários, né? De maneira que a gente consiga efetivar aí esse conteúdo, tá bom? Então, primeira coisa, unidade 2, sessão 1, lembra que eu fiz aquela inversão até para facilitar o nosso debate. Na unidade 2, sessão 1, nós estamos tratando lá do final dela já, tá? Com tipos de pesquisas. Isso aqui está no começo, né? A sessão 1, tipos de pesquisas. E aí, só organizando aqui para a gente poder acompanhar melhor o raciocínio, tá? Então, o primeiro detalhe, quando eu falo em pesquisa, eu estou me referindo aqui à pesquisa, obviamente, de caráter científico, né? Então, estamos nos referindo à pesquisa científica, tá? Estamos nos referindo à pesquisa científica, perfeito? Esse aqui eu já vou encostar ele, tá? Então, detalhe importante, né? Existem, né, várias ou vários tipos de pesquisas científicas. Certo? Então, isso é uma primeira afirmação importante aí, né? E aí, por que vários tipos, né? Logicamente, porque nós temos aqui, dentro desses tipos, desses vários tipos, né? Nós temos, por exemplo, deixa eu pegar outra cor, né? Objetivos diferentes, né? Depende do que eu quero estudar, né? Então, nós temos objetivos, nós temos o que mais que você vê lá no texto, né? Particularidades, vamos colocar tudo em preto aqui, ó. Particularidades, não é? Conforme o objeto de estudo, não é? E aí nós temos, né, o objeto ou os objetos de estudo, né? Então, objetos de estudo, tá? Então, cada área da ciência trabalha com um objeto, né? Pesquisa um objeto diferente, tá? Então, é muito importante isso, lógico, né? Esses vários tipos também, e aí é interessante você observar isso, os vários tipos de pesquisas, né? Têm vantagens, né? Eles trazem uma série de vantagens para nós. E aí nós podemos identificar que aí eu posso, né, estudar diversos problemas, né? Isso aqui permite, então, olha só, isso permite, ou permitem, né, ó, permitem, né, estudar vários problemas, né? Diversos problemas, né? Estudar diversos problemas dos mais variados, desde problemas da natureza, problemas da saúde humana, saúde dos animais, problemas vinculados, né, a qualquer tipo, né, de estudo dentro das áreas que existem, né, na perspectiva da ciência. Então, tá? Então, isso é interessante você observar esses detalhes aqui dentro desse cenário. Esqueci de pegar a água ali, né? Então, daqui a pouco eu pego, a gente faz um intervalinho aqui e eu pego essa água, tá certo? Então, ainda é interessante observar isso, né? Porque você tem diversos problemas. Ou eu posso pegar o mesmo problema, né? Ainda, ó, ou estudar, vamos mudar aqui, estudar o mesmo problema
com enfoques, com visões diferentes, tá certo? Eu posso variar aí, né, essa perspectiva a partir, por exemplo, de uma perspectiva metodológica. Eu posso alterar a metodologia de estudo, por exemplo, né, eu posso buscar um enriquecimento dentro desse assunto, né, com novas metodologias, novas técnicas, né? Por exemplo, quando a informática apareceu para nós, né, essa informática agregou valores aí, né, acelerando cálculos, né, gerando modelos, enfim, trazendo uma perspectiva diferente. Ou buscar outras visões, né, outros métodos de trabalho. Então, nós temos aí essa perspectiva extremamente interessante, né? E aí, lógico, né, você tem pesquisas que terão, portanto, valores diferentes, né? As pessoas vão enxergar as pesquisas, os pesquisadores, né, com, né, valores distintos, tá? Então, em alguns casos, por exemplo, na área que eu atuo, né, eu preciso basicamente de livros, né? Então, eu não tenho demandas por laboratórios, né, por pesquisa de campo, né, muito embora possa fazer também, né, se você pensar, por exemplo, na perspectiva ambiental, por exemplo, né, eu posso e necessito de trabalhar com campo, né, com fazer o trabalho de campo. Nas áreas da saúde, lógico, eu preciso lá de laboratórios, né, numa determinada área, por exemplo, lá na microbiologia, é óbvio que você precisa, né, do laboratório, no campo das patologias, né, de estudar doenças e assim por diante. Lógico, eu preciso de laboratório para realizar pesquisas, né? Até passei, né, a recomendação do filme Radioatividade aí para você, né, ter uma noção da pesquisa da Marie Curie, né? Uma cientista que foi muito além do seu tempo, né, dentro dessa perspectiva da ciência, tá? Então, né, o caso dela, inclusive, né, buscava-se ali dentro da química, né, um laboratório. Então, é a primeira grande luta, mulher, né, buscando uma perspectiva, né, de espaço junto ao mundo científico majoritariamente masculino, tá? Então, esse é o primeiro desafio. E depois as verbas, né? Num dado momento ela fala, olha, você tem que arrumar o seu próprio laboratório. Ela falou, eu não tenho verba para isso, tá? Então isso é um aspecto extremamente interessante, né? Então, no meu caso, eu preciso basicamente de material bibliográfico, tá? Então, lógico que é mais barato, né? Numa comparação, por exemplo, com as ciências que demandam experimentos em laboratórios, por exemplo, e assim por diante, né? Então, é lógico que você não pode atribuir valores, né, de importância à ciência que precisa de laboratório com aquela ciência que não precisa de laboratório. Quer dizer, ou de mais verba, menos verba, isso não é a valoração que aquela determinada área do conhecimento deve ter em função disso, né? Então, lógico que você tem distinções aí por causa, né? Lógico que a sociedade muitas vezes vai ver isso de forma, né, igualitária, tá? Então, isso é um aspecto importante relativo à diversidade de ciências que nós temos, de pesquisas científicas, na verdade, tá bom? Então, isso aí é a nossa introdução. E agora, acho que é importante a gente fazer aí uma abordagem sobre esses tipos, né, de ciências que nós ficamos aí de tratar nessa aula gravada. Eu já vou falando sobre cada uma delas, né? Então, vamos colocar aqui esses tipos de pesquisas. Deixa eu colocar aqui, ó, os tipos de pesquisas. Certo? Eu acho que dá para a gente até enumerar, né? Então é importante pensar que eu tenho lá, você já olhou no seu livro, né? No seu livro virtual, que nós temos uma pesquisa, por exemplo, bibliográfica, mais fácil para a gente começar a história, né? Pesquisa nos livros, vou buscar o livro e vou fazer a minha pesquisa bibliográfica, saber o que há escrito aí sobre essa temática. Então tem lá pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa de campo, né? Vamos caracterizar essas pesquisas, laboratório,
pesquisas que envolvam estatística, né, as qualitativas e quantitativas, exploratórias, pesquisa descritiva, explicativa, enfim. Nós temos vários tipos que, a depender do objeto de estudo, a depender do onde eu quero chegar, né, nas conclusões que eu preciso, eu vou escolher ali, né, um determinado tipo de pesquisa. Tá? Então, vamos começar aqui com o número 1, vamos numerando, né? Deixa eu ver aqui onde eu posso escrever o número 1 aqui, ó. Então, nós temos a pesquisa bibliográfica, tá? Pesquisa bibliográfica. Tá certo? Então, essa aqui é a primeira, a número 1 aqui, né? Inclusive, para nós seria mais fácil, né? Inicialmente, até de acessar, né? Esse conteúdo aqui, tá? Deixa eu ir escrevendo com caneta preta para ir diferenciando para você, ó. Nesse caso, ela vai ser utilizada em estudos de revisão de literatura científica, né? Amplamente utilizada. Aliás, eu acho que você pode pensar que em praticamente todas as áreas do conhecimento nós teremos, né, esse tipo de pesquisa, né, sobretudo em estudos de revisão, né, sobretudo em estudos, deixa eu ver até onde eu posso escrever aqui, ali tá bom, né, de revisões de literatura científica, de literatura científica. Quer dizer, no primeiro momento eu vou buscar uma amplitude muito grande de autores, de títulos, né, de livros, e logicamente depois eu vou fazer lá uma seleção, uma filtragem de acordo com aquilo que me interessa na pesquisa, tá? Então, logicamente, você tem aí uma base de dados, né? Um primeiro momento aí você está fazendo aí uma consulta, né, para buscar, por exemplo, né? E nessa pesquisa bibliográfica nós temos a busca por artigos, né? Ó, a busca por artigos científicos, não é interessante observar isso, indexados aí, né, nessa perspectiva de publicações em revistas, né, com, né, o fator de impacto elevado, tá? Então é interessante isso. Nós temos livros, textos, certo? Que são extremamente importantes nesse quadro aí, né? E óbvio, né, eu tenho, né, a partir desse conjunto aqui, né, a partir dessa interpretação, né, eu passo a ter noção do quanto, né, nós já tivemos, né, de estudo sobre aquele assunto, né? Então eu já sei aí o quanto, né, já foi pesquisado sobre aquele tema, né? Vamos escrever direitinho aqui, ó, sobre aquele tema, tá? Então, é por isso que alguns estudos você não vai encontrar muitas coisas escritas, porque é um assunto que é novidade, por exemplo, né? Então, num primeiro momento, né, você pode observar aí, por exemplo, reação da vacina Coronavac em crianças. O quanto nós já temos de publicado sobre isso? Pouquíssimas coisas, por quê? Porque é algo extremamente novo, né? Ou mesmo as temáticas que envolvam as variantes do coronavírus. Então, nesse caso, né, você vai ter... Existem artigos científicos, né, eu começo a buscar no banco de dados, ou mesmo alguns livros, textos aí, mas, de qualquer forma, o quanto que já foi pesquisado sobre aquele tema? Nesse caso aí, né, que eu citei como exemplo, não foi muita coisa, porque são situações novas aqui nesse caso, tá? Então, é interessante observar esse cenário, tá? Como que nós temos aí, né, as primeiras buscas aí dentro desse quadro, né, bibliográfico, tá? Então, logicamente, você tem uma consulta, existem aí alguns bancos de dados, tá? Então, o pesquisador
ele busca, nesse caso, né, uma base de dados, tá? Consulta, tá? Uma base de dados, tá? E você tem isso na biblioteca do Pitágoras, por exemplo, né? E aí, olha só que interessante, né? Nós temos, né? Todos nós sabemos usar isso muito bem já, né? Nós temos aí buscas, né? Filtradas, tá? E nós vamos fazer, né? Buscas filtradas. Então você coloca lá o filtro, né? Olha, impacto, né? Ou consequências, ou seriam alguns impactos mesmo, né? Da vacina coronavírus em crianças, porque nós tivemos alguns casos, né, de crianças que foram de forma errônea vacinadas aqui com vacina da gripe, né? Então temos que observar isso. Então há um filtro, tá? Isso me permite escolher, né, o estudo, escolha das publicações. O que existe, né? Existe livro, existe artigo científico, não é? Cada qual com sua metodologia distinta. Então, lógico, né? Eu quero fazer uma pesquisa bibliográfica, né? Ela é a mais utilizada, tá certo? Em praticamente todos os estudos, tá? Eu vou buscar artigo científico, eu vou buscar livros sobre o assunto, tá? Que sejam conceituados, artigos que foram publicados em revistas, né, com forte impacto, né? Por isso que a busca do cientista, do pesquisador, é publicar em revistas de grande impacto, indexadas e assim por diante, tá? Então você tem esse cenário nesse quadro aí, tá? Então é curioso perceber isso, né? E aí tem bancos de dados gigantescos, né? Então isso é um elemento importante para que nós possamos buscar esse material, né? Vou mostrando aqui, ó. Importante sempre observar que um livro pode ser qualquer área, peguei o que estava mais perto aqui de mim, né? Então nós vamos perceber que nós temos aí uma publicação de um autor famoso, tá? E aqui eu tenho o indexador dele, tá? É uma ficha catalográfica, né? Que é feita quando eu escrevo o livro, né? Eu preciso fazer o registro desse livro, preciso catalogar esse livro, então tá aqui. Nesse caso, observei que tem o ISBN, né? Então tá aí como um livro que logicamente registrado, né? Uma publicação aí que tem reconhecimento na área, né? Que é um juiz, o Guilherme de Souza Nucci aí, da área que nós trabalhamos, né? Lá no direito. Então você tem um livro com, né, a ficha catalográfica, colocando todos os dados importantes sobre essa publicação, né? Então é uma referência bibliográfica importante para nós, tá certo? Então é importante você observar esses detalhes aí nesse caso, tá? Então, óbvio que você tem aí uma diversidade, uma infinidade de materiais à sua disposição. São os primeiros trabalhos que nós vamos fazer, são esses, tá? É importante pensar aí. Beleza? Eu já havia comentado sobre isso, né? Sobre pegar o livro, pegar o material, verificar se é um material, porque tem vários livros que você não vai ver essa ficha catalográfica, esse registro, não tem ISBN, né? Eu digitei aí o material e copiei um tanto de coisa, fui lá numa gráfica e pedi para imprimir, né? Quer dizer, isso aí não é tão interessante, tão legal para nós, tá bom? Beleza pura. Né? Então, vamos apagar isso aqui, que aí eu vou colocar agora a pesquisa. Acho que agora nós vamos falar da documental, tá? Tranquilo? Então, 2 aqui, vamos colocar o número, né, 2 agora, né? Esse aqui foi 1, beleza? Então, tá aqui, tá mais fácil aqui, porque aí eu posso apagando, você pode fazer um pause aí, nesse caso, né? É mais fácil aqui na aula gravada para você acompanhar, tá? Então, 2 seria a nossa pesquisa documental. Pesquisa documental. Como o nome já diz, né? Eu vou buscar aí alguns documentos, tá? Mais antigos, dependendo do caso, né? Então, nessa situação aqui, nós temos, né, uma utilização muito grande na área da história, por exemplo, né? Muito utilizada na
história, nas pesquisas relativas à historiografia, tá? Mas é lógico, você vai pegar, eu acho que eu até citei um exemplo para vocês, de uma pesquisa realizada lá em Londres e em Bangladesh, né, sobre alergias, tá? E aí uma coisa interessante, né, eles conseguiram buscar documentos, prontuários médicos em Londres do ano de 1900, né? Então, são prontuários médicos aí, ó, então a pesquisa documental, né? Então aqui nós estamos buscando, né, uma coleta de documentos, tá? Então aqui nós temos inicialmente investigação sobre fenômenos, né? Ó, investigação sobre fenômenos do passado, tá certo? Então pode ser qualquer tipo de informação, por exemplo, no caso de vocês da área da saúde, por exemplo, prontuários de atendimento médico, por exemplo, a ficha do paciente, por exemplo, né, tanto na odontologia quanto na enfermagem, ou mesmo lá com, né, a medicina veterinária, então é possível fazer isso, né? Então, aqui nós temos fenômenos passados, né, com base, né, em documentos, tá? Então, aqui, nesse caso, utilizando dados de documentos. É por isso que eu comentei da história, né? Que você tem aí um elemento, né, interessante, né? Então você tem dados de documentos, eu posso ter aí outros elementos históricos, posso usar, por exemplo, livros históricos antigos, né? Registros, por exemplo, a chegada de imigrantes japoneses aqui no Brasil, né? Tem um livro assinado pelos imigrantes que entravam no Brasil naquele momento, tá? Nós podemos ter registro de imóveis, escrituras públicas, testamentos, não é? Escrituras públicas, certo? Qualquer tipo de material, né? Pode ser registro fonográfico, pode ser fotografia, né? Tem várias coisas que podem ser, né, utilizadas aqui como objetos documentais, tá? Então aí nesse caso pode ser utilizado em várias, né? Tem várias utilidades, né? Ó, possui várias utilidades, possui várias, esse tipo de pesquisa, utilidades, inclusive técnicas, né? Utilidades, tá certo? Possui diversas utilidades, inclusive no âmbito, por exemplo, pericial, né? Quando você fala lá da perícia por meio da arcada dentária, o pessoal da odontologia, por exemplo, né? Perícia por meio da arcada dentária. Então eu posso observar esses dados do passado e por meio dessa perícia, por meio de arcada dentária, identificar, por exemplo, pessoas que desapareceram no período da ditadura militar, né? Eu posso ter pesquisas forenses a partir daí, identificar, né, crimes do passado que foram efetivamente, né, julgados. Então aqui várias áreas do conhecimento podem utilizar esse tipo de, né, pesquisa, tá? Então, lembrando que aí eu posso ir no arquivo, um exemplo clássico aí, né? Eu já fui algumas vezes lá, mas em busca de fotografias, que eu adoro fotografia, no Arquivo Público Municipal, tá? O Arquivo Público tem muitos dados, né, históricos aqui da cidade. Antigamente ficava ali na Floriano Peixoto, né, perto do Colégio José Inácio. Eu não sei se está lá ainda, o arquivo público da cidade, tá? Eu pegava fotografias antigas, né? Então, aí eu até tem algumas que eu até mandei, né, revelar e coloquei em quadro, tá aqui em casa. Em alguns lugares da cidade, você pode, acho que lá no Deville da Getúlio Vargas tem algumas fotos antigas ali, e a partir daquelas imagens você pode, né, como documento, que é uma fotografia, está registrando um determinado momento, eu posso verificar aí essa perspectiva, né, histórica, as transformações que ocorreram naquele lugar, né, dentro desse período de 10, 20, 30, 40, 50 anos e assim por diante, tá? Então aí eu posso
né, fazer trabalhos nesse sentido. Nas áreas médicas são extremamente importantes para revelar, né, estudos, procedimentos que foram feitos aí num determinado período da nossa história e assim por diante. Tá? Então, essa é a chamada pesquisa documental, perfeito? Bom, vou passar para a terceira aqui, vai ser praticamente uma em cada, né, que dá para a gente fazer aqui com algumas caracterizações rápidas aí, tá certo? Então, a 3 aqui, acho que aqui dá, né? 3, que é a pesquisa, estou escrevendo em azul primeiro, a pesquisa de campo, né? Pesquisa... Lembrando que essas pesquisas demandam organização, registro de dados e tudo mais, né? Pesquisa de campo, tá? Então, a pesquisa de campo, né, que também, né, pode ser feita dentro de cada uma das áreas de vocês, né? Então, eu posso ter pesquisa de campo na área da enfermagem, na área da odontologia, na área da medicina veterinária ou qualquer outra área possível, tá? Existem algumas que não são tão comuns, né? Mas é muito comum que o biólogo faça pesquisa de campo, que o geólogo faça pesquisa de campo, que o geógrafo faça pesquisa de campo, né? Então é interessante observar isso, mas lá no direito a gente pode fazer pesquisa de campo, né? Vocês podem fazer pesquisa de campo e assim por diante, tá? Então aqui nós temos uma utilidade variada, tá? Então deixa eu escrever aqui em preto, ó. Utilidade, né, para várias áreas do conhecimento, né? Do conhecimento. Certo? Então, nós podemos ter aí várias áreas, né? O biólogo, o geólogo, o geógrafo, o engenheiro ambiental, né? Mas qualquer área, né, pode analisar, né, em campo, ele vai a campo, ele vai nas áreas que ele delimitou dentro do seu objeto de estudo, tá certo? Então, é importante observar isso, né? Ele quer observar algum fenômeno, né, dentro desse quadro. Ele quer estudar por que a água lá do aquífero Guarani, ali em Cachoeira Dourada de Minas, ela é quente e salina. Então ele vai fazer algumas prospecções, ele vai analisar aquela região e tudo mais, né? Ou ele vai perceber por que nós estamos tendo transformação na vegetação do entorno da nossa região, então ele vai verificar essa, né? Ou ainda, será que os impactos, né, da devastação da vegetação do cerrado tem alguma implicação na saúde humana, tá? Então, por exemplo, né, nós tivemos aí algumas transformações aqui na região, com construções de usinas e tudo mais, e aí foi levantado o questionamento se a leishmaniose tegumentar estava vinculada à formação dos reservatórios aqui na região de Uberlândia, né? As represas. Por quê? Porque nós aumentamos o espelho d'água, gerou um desequilíbrio, né, na cadeia alimentar dos animais ali naquela região, houve maior proliferação de insetos com importância médico e médico veterinário, tá? Então, quer dizer, como é que ficou a saúde da população depois da construção das usinas? Eu preciso de um trabalho de campo, eu preciso investigar, né, as situações, né, de modificações do meio, os impactos junto à sociedade, tá? Então, nesse caso aí, lógico, implica em observação e coleta de dados, né? Depende ou demanda observação e coleta de dados, né? Então, hoje nós temos alguns elementos que ajudam, né, muito aí, a tecnologia tem usado, né, tem sido usada aí nessa perspectiva. Então, como é que era observar, né, observação, lógico que eu preciso também de fazer registros, tá? Mas na medida em que apareceu lá a fotografia, a filmadora, né, isso tudo tem ajudado nessa observação aí, nesse registro. Imagina como é que no passado eram feitos com desenho, né? As pessoas desenhavam lá o espaço, porque não tinha máquina fotográfica. Hoje todo mundo tem uma máquina fotográfica, uma filmadora no bolso, né? Com o celular, tá? E o que é mais curioso, lugares que eu não conseguia
fotografar, hoje eu consigo, né? Por exemplo, na coleta de dados e nos registros, né? Nos registros, inclusive fotográficos, hoje eu tenho, né? Drones, por exemplo, que me permitem fazer fotografias de lugares onde eu não conseguia, ou mesmo em ângulos que eu não conseguia. Então, consigo ver uma área maior, tá? Então, no campo eu tenho várias possibilidades, né? Nessa coleta de dados, eu tenho coleta de materiais também, né? Além dos dados, né? Coleta, a depender da pesquisa, né? Materiais também, né? Olha, eu preciso verificar ali aí tipo de exemplo aqui, né? Ó, solo, amostras de solo, amostra da água e assim por diante, né? Tem um filme com a Julia Roberts, né? Um filme já antigo, né? Que é uma menina que está precisando de emprego, ela tem 3 filhos, me parece, está precisando de emprego, né? E começa a trabalhar com um advogado, né? E começa a identificar alguns problemas, né, da empresa de água lá da região, que aquela empresa teria, né, disponibilizado uma água contaminada para a população, e isso fez com que muitas pessoas ficassem doentes. Então ela começa a coletar dados da água, animais mortos, né? Então ela vai a campo, acho que Erin, coisa assim, Bronkovich. Erin Brockovich. Deixa eu até ver aqui. Acho que dá é um filme com a Julia Roberts, muito bom aí. O final de semana está se aproximando, né? Acho que Erin ou Ellen Brockovich. E aí o nome do filme é o nome da mulher, né? E ela é muito interessante. Erin Brockovich. Erin Brockovich, acho que é isso mesmo. Deixa eu ver o filme. Tem no Netflix. Isso. Erin, vou escrever aqui e você pode assistir, tá? Acho que dá para. Ó, sugestão de filme, onde ela não é bem uma pesquisadora, ela está trabalhando, né? E para defender a tese de que a água daquela empresa que foi disponível, tipo o DEMAI aqui, né? Trouxe doenças para a população local, tá? Então, Erin Brockovich. Tá? Então o filme é esse aqui, certo? Então ele só para visualizar essa questão, é um filme bem interessante aí, né? Olha, então Erin Brockovich, né? Então nesse caso, mostrando lá como que ela vai pegar lá as amostras, é um tipo de pesquisa aí que ela está fazendo, né? Nesse caso, tá? É interessante observar isso. E alguns casos são complementares, porque eu posso coletar, por exemplo, amostras do solo, horizonte A, A1, A2, horizonte B, C, né, e fazer análise em laboratório, como eu posso fazer análise da água em laboratório e assim por diante, né? Então aí eu já tenho uma outra pesquisa, que é a pesquisa de laboratório, tá? Já vou apagando